Você já se perguntou por quê, mesmo depois de ter sido enganado, explorado ou traído, ainda assim volta a confiar em pessoas que não mereciam sua confiança? Já parou para pensar por quê, mesmo carregando cicatrizes antigas, muitas vezes abrimos a porta novamente para os mesmos tipos de pessoas, repetindo padrões que já nos fizeram mal? A verdade é que, por mais que a experiência nos ensine, existe uma força silenciosa dentro de nós que nos empurra para a ingenuidade. A necessidade desesperada de acreditar no outro. O ingênuo confunde confiança com virtude. Ele pensa que ser desconfiado é sinônimo de frieza ou maldade, e que ser aberto, transparente e disposto a acreditar em todos é sinal de bondade. Mas o filtro maquiavélico corta essa ilusão sem piedade. Confiar cegamente é expor-se como presa fácil. Maquiavel já alertava que os homens, por natureza, são ingratos, volúveis e movidos por interesses. E se essa é a regra, confiar sem avaliar é como entrar em um campo de batalha sem armas, acreditando que os inimigos terão compaixão. Mas por que continuamos caindo nessa armadilha? Primeiro, porque queremos acreditar nas palavras. Desde cedo somos condicionados a associar promessas a verdades, como se o simples ato de alguém dizer "eu nunca vou te trair" fosse suficiente para criar uma garantia. Nosso cérebro busca segurança e as palavras doces funcionam como uma anestesia que nos impede de ver os sinais óbvios de perigo. O problema é que essa anestesia tem efeito curto e, quando passa, já estamos presos na teia do manipulador. Segundo, porque confundimos gestos superficiais com provas de caráter. Pequenas atitudes de atenção ou simpatia nos fazem acreditar que estamos diante de uma pessoa confiável, quando, na verdade, esses gestos podem ser apenas estratégias para conquistar nossa guarda baixa. Quantas vezes você já ouviu frases como "você pode contar comigo para tudo" e acreditou de imediato? Mas, no momento crucial, aquela pessoa sumiu, se escondeu ou simplesmente virou as costas. Isso não é acaso. É a prova de que o ser humano promete muito mais do que cumpre. Terceiro, porque existe em nós uma necessidade emocional de pertencer. Queremos sentir que não estamos sozinhos, que temos aliados, que podemos baixar a guarda em algum lugar. Esse desejo é legítimo, mas quando não é filtrado, transforma-se em vulnerabilidade. E é justamente essa vulnerabilidade que os mais espertos exploram. Eles identificam nossa sede de confiança, nos oferecem exatamente aquilo que queremos ouvir, e quando já estamos envolvidos, revelam sua verdadeira face. O filtro maquiavélico nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Confiar é sempre um risco, mas confiar sem análise é suicídio. O ingênuo insiste em pensar que, dessa vez, será diferente, mesmo quando os sinais são claros. Ele escolhe acreditar na máscara porque a verdade é dura demais. Mas o sábio maquiavélico prefere a dor momentânea da desconfiança à tragédia futura da traição. Ele entende que a confiança não deve ser dada, mas conquistada, e que até mesmo quando concedida, precisa ser constantemente testada. E aqui eu preciso falar com você diretamente. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, se você já percebeu quantas vezes foi enganado por confiar rápido demais, já aproveite para deixar o seu like agora mesmo. Esse gesto simples fortalece o filtro maquiavélico e faz com que esse conhecimento alcance ainda mais pessoas que precisam enxergar além das ilusões. E lembre-se, logo depois do like, aparece o botão AIPAR, que tem sido fundamental para o crescimento desta comunidade. Clique nele e apoie este projeto. E claro, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais a sua visão estratégica sobre o mundo. Voltando ao ponto central, precisamos compreender que o problema não é apenas individual, mas universal.
Todos nós temos a tendência de acreditar porque fomos moldados assim, porque a sociedade valoriza o discurso da confiança como algo nobre. Mas Maquiavel nos convida a inverter a lógica. Em vez de partir da confiança e ser surpreendido pela traição, devemos partir da desconfiança inteligente e permitir que as ações comprovem a lealdade. Assim, não eliminamos a confiança, mas a construímos de forma estratégica. E se já entendemos por que continuamos confiando em quem não deveríamos, o próximo passo é compreender a raiz dessa fragilidade, a própria natureza humana. Porque, para Maquiavel, não se tratava de azar ou coincidência quando alguém nos traía. Tratava-se apenas da essência inconstante do ser humano, que jamais deveria ser ignorada. É exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto: a natureza humana, segundo Maquiavel. Você já se perguntou por que é tão difícil prever o comportamento humano? Já percebeu como, em um momento, alguém pode jurar lealdade eterna e, no instante seguinte, agir como se nunca tivesse feito essa promessa? Já notou como, por mais que conheçamos uma pessoa há anos, ela ainda pode nos surpreender e, infelizmente, muitas vezes de forma negativa? É exatamente esse o ponto que Maquiavel escancarava. Confiar cegamente nas pessoas é insensatez, porque a natureza humana é, por definição, volúvel, ingrata e movida por interesses. O ingênuo prefere acreditar em uma visão romântica do ser humano. Ele se apega à ideia de que, no fundo, todos têm bondade, de que as pessoas são naturalmente leais e de que, se você fizer o bem, receberá o bem de volta. Essa ilusão reconforta, mas custa caro, porque, no mundo real, as pessoas mudam conforme suas conveniências, traem quando a traição lhes dá vantagem e abandonam quando não veem mais utilidade em permanecer ao seu lado. Maquiavel observava isso não como pessimismo, mas como diagnóstico lúcido da realidade. Para ele, os homens eram ingratos porque a gratidão é frágil. Você pode ajudar alguém hoje, mas amanhã essa pessoa já terá esquecido, ou pior, começará a acreditar que você tinha a obrigação de ajudá-la. Os homens eram volúveis porque mudam de humor e interesse conforme o vento sopra. Hoje apoiam, amanhã atacam, dependendo apenas do que mais lhes favorece. E os homens eram movidos por interesses porque, no fundo, é isso que guia a maioria das ações. Quem ignora esse padrão básico da natureza humana está condenado a repetir as mesmas decepções. Mas aqui está a questão. O ingênuo não apenas ignora essa verdade, como também se recusa a aceitá-la. Ele acredita que, ao enxergar o ser humano dessa forma, se tornará cínico ou amargo. Mas o filtro maquiavélico não propõe amargura, e sim lucidez. Reconhecer a natureza humana não significa odiar as pessoas, significa simplesmente não esperar delas aquilo que elas não podem oferecer. É como observar um rio. Você não odeia a correnteza por ser forte, você apenas não tenta nadar contra ela. Pense em quantas vezes você foi surpreendido porque esperava demais dos outros. Você acreditou que alguém seria leal apenas porque compartilhou bons momentos com você. Você achou que um favor feito garantiria gratidão eterna. Você pensou que um discurso cheio de emoção representava compromisso real, mas, quando a maré virou, essas mesmas pessoas seguiram seus interesses e deixaram você para trás. Esse ciclo não acontece porque você é azarado, mas porque a natureza humana é assim. O problema não está em ser enganado uma vez. Isso pode acontecer com qualquer um. O problema está em continuar acreditando que da próxima vez será diferente, sem mudar sua forma de avaliar as pessoas. Maquiavel defendia que o governante sábio deveria sempre esperar o pior do ser humano. Não porque todos são maus em essência, mas porque todos são inconstantes. Se você parte da expectativa de que alguém será eternamente leal, estará vulnerável.
Mas se parte da desconfiança inteligente, pode ser surpreendido positivamente quando alguém provar o contrário. Essa mudança de perspectiva não elimina a confiança, apenas a coloca sob vigilância constante. E perceba como isso se conecta ao nosso tema. Parar de confiar nas pessoas erradas não é apenas uma questão de analisar gestos ou palavras, mas de adotar um filtro permanente sobre a natureza humana. Se você entende que a maioria age por interesse, já não cairá tão facilmente em promessas vazias. Se você entende que a gratidão é rara e instável, não se iludirá achando que um gesto nobre garantirá a lealdade eterna. Se você entende que as pessoas são volúveis, já estará preparado para as mudanças repentinas de comportamento. Essa clareza abre espaço para a próxima reflexão. Se a natureza humana é inconstante e movida por interesse, por que ainda assim tanta gente continua acreditando cegamente em palavras doces, em discursos bem articulados e em promessas feitas no calor da emoção? A resposta está no poder das palavras como instrumentos de manipulação, um tema que Maquiavel conhecia bem e que vamos explorar a seguir. Você já parou para pensar como algumas pessoas conseguem conquistar sua confiança rapidamente, apenas com meia dúzia de frases bem escolhidas? Já notou como discursos cheios de emoção, promessas grandiosas e palavras doces parecem ter o poder de apagar a razão, nos fazendo acreditar em coisas que, no fundo, sabemos que não fazem sentido? E o mais intrigante, por quê, mesmo sabendo que já fomos enganados antes, continuamos caindo na armadilha do discurso sedutor? Maquiavel entendia perfeitamente esse fenômeno. Para ele, as palavras são ferramentas perigosas, porque despertam em nós exatamente aquilo que queremos ouvir. O ingênuo acredita que palavras revelam a essência de quem as pronuncia. Já o maquiavélico sabe que palavras são máscaras, cuidadosamente escolhidas para projetar uma imagem. Um líder pode falar em justiça enquanto trama injustiças. Um aliado pode jurar lealdade enquanto negocia sua traição. Um parceiro pode prometer amor eterno enquanto busca apenas benefícios passageiros. O discurso não é reflexo da realidade, mas uma arma para moldá-la. A grande ingenuidade está em confundir promessa com garantia. O ingênuo escuta, eu estarei ao seu lado para sempre, e acredita como se fosse um contrato assinado. Ele ouve, você pode confiar em mim, e interpreta como uma prova concreta de caráter. Mas o filtro maquiavélico nos obriga a enxergar além. As pessoas dizem aquilo que lhes convém no momento, não aquilo que necessariamente pretendem cumprir. A palavra é moldada pelo interesse presente e os interesses mudam. Logo, confiar cegamente em discursos é se expor à decepção quase certa. Pense na política. Quantos governantes foram eleitos com discursos inflamados sobre justiça, igualdade e honestidade? Mas quando chegaram ao poder, revelaram práticas completamente diferentes daquilo que pregaram. A retórica não era compromisso, era estratégia. Pense nas relações pessoais. Quantas vezes alguém já prometeu amizade eterna, mas desapareceu no momento em que você mais precisava? Quantas juras de amor se transformaram em indiferença quando as circunstâncias mudaram? O padrão é sempre o mesmo. Palavras seduzem, mas raramente sustentam ações. E aqui está o ponto crucial. Palavras têm poder, não porque são verdadeiras, mas porque despertam emoções. O manipulador entende isso. Ele sabe que, para conquistar confiança, precisa atingir sua mente não pela razão, mas pelo coração. Então usa elogios, promessas e declarações exageradas. O ingênuo, sedento de reconhecimento e carente de segurança, se apega a essas palavras como se fossem âncoras sólidas, quando, na verdade, não passam de fumaça. O maquiavélico, ao contrário, ouve palavras com cautela.
Ele não se impressiona com discursos inflamados, nem com juras emocionadas. Ele observa o que está por trás, os interesses. Ele sabe que promessas só têm valor enquanto existe vantagem em cumpri-las. Ele entende que discursos são armas e que quanto mais belos, mais perigosos. Por isso não se deixa guiar apenas pelo que é dito, mas pelo que é feito. E veja como isso nos aproxima do próximo passo. Se as palavras são armas de manipulação, como podemos nos proteger? Não basta apenas desconfiar do que ouvimos. Precisamos aprender a ler além do discurso, a identificar os sinais ocultos que revelam a verdadeira intenção das pessoas. Porque, enquanto o ingênuo se deixa hipnotizar por promessas, o maquiavélico aprende a enxergar nos detalhes aquilo que o discurso tenta esconder. É exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto. Os sinais que revelam o interesse oculto. Você já percebeu como as pessoas, por mais que tentem se esconder atrás de discursos e máscaras sociais, acabam sempre revelando seus verdadeiros interesses nos pequenos detalhes? Já notou como gestos, atitudes repetidas e até silêncios dizem muito mais do que qualquer promessa bem formulada? O ingênuo, cego pela vontade de acreditar, foca apenas no que é dito. O maquiavélico, por outro lado, foca no que não é dito. E é justamente aí que mora a verdade. Maquiavel sabia que os homens, movidos por interesses, revelam mais nos seus padrões de comportamento do que em suas palavras. Um aliado pode jurar lealdade com fervor, mas se, em momentos de crise, ele sempre escolhe o próprio benefício, esse é o verdadeiro caráter dele. Uma pessoa pode dizer que valoriza você, mas se só aparece quando precisa de algo, está mostrando claramente onde está a sua prioridade. A fala pode enganar, mas o comportamento raramente mente. O problema é que o ingênuo não quer enxergar esses sinais. Ele prefere se agarrar à versão confortável das palavras. Ele ouve uma promessa e se convence de que o gesto contrário foi apenas um erro, uma exceção. Ele fecha os olhos para os padrões, porque encarar a verdade seria doloroso demais. O maquiavélico, no entanto, não ignora repetições. Ele entende que o comportamento é a maior prova de intenção. Se alguém falha uma vez, pode ser acidente. Se falha 2 vezes, pode ser coincidência. Se falha 3 vezes, é padrão. E padrão não mente. Os sinais estão em todos os lugares. Estão na forma como alguém reage quando você não tem nada a oferecer. Estão na forma como trata pessoas que não podem trazer vantagem. Estão no silêncio desconfortável quando você compartilha uma vitória. E no entusiasmo repentino quando você mostra fraqueza. Quem realmente torce por você vibra com suas conquistas. Quem só se aproxima por interesse fica incomodado com seu crescimento. Essas pequenas reações revelam mais do que qualquer discurso ensaiado. Outro ponto crucial é observar a coerência entre discurso e ação. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu estou com você em qualquer situação, mas, no momento da necessidade, essa pessoa desapareceu? Esse desencontro entre o que se fala e o que se faz é um dos maiores indicadores de interesse oculto. O maquiavélico não se ilude. Ele sabe que, se a ação não acompanha a palavra, deve acreditar na ação e ignorar o discurso. Além disso, é preciso notar os momentos de pressão. É no calor das crises que as máscaras caem. Enquanto tudo vai bem, qualquer um pode parecer leal, honesto e presente. Mas quando a situação exige sacrifício, esforço ou risco, o verdadeiro caráter aparece. Quem realmente se importa se mantém, mesmo com dificuldades. Quem só está por interesse, abandona ou trai. A pressão é o teste definitivo da lealdade, e o maquiavélico sempre observa como os outros agem nesses cenários. E existe ainda outro sinal sutil.
a constância no tempo. O interesse oculto se denuncia pela falta de consistência. Uma pessoa que hoje está próxima demais e amanhã distante sem motivo claro está revelando instabilidade. O ingênuo interpreta isso como fases ou momentos. O maquiavélico interpreta como sinal de conveniência. Essa proximidade variável mostra que a relação não é construída sobre solidez, mas sobre utilidade momentânea. Perceba como isso muda o jogo. Quando você aprende a ler os sinais ocultos, deixa de depender apenas do que ouve. Você passa a enxergar o que os outros tentam esconder. É como se estivesse sempre 2 passos à frente, porque entende que a linguagem mais verdadeira não é a verbal, mas a comportamental. E se os sinais já estão aí, prontos para serem lidos, surge a questão prática. Como usar esse conhecimento de forma estratégica? Não basta apenas identificar os interesses ocultos, é preciso testá-los, colocar as pessoas em situações que revelem quem realmente são, sem que você precise se expor. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto: a arte de testar sem revelar. Você já pensou em como seria poderoso se pudesse descobrir quem realmente é leal a você, sem precisar se expor, sem abrir seus planos, sem se colocar em risco? Já imaginou como seria libertador poder testar a confiança de alguém sem precisar entregar sua própria confiança primeiro? O ingênuo, movido por ansiedade e carência, revela tudo de imediato. Abre seus segredos, expõe seus sonhos, compartilha suas fragilidades esperando, em troca, lealdade e reciprocidade. Mas Maquiavel nos ensina exatamente o oposto. A confiança deve ser concedida com cautela e só depois de ser testada. E para testá-la, é preciso saber como agir sem revelar suas cartas. O maquiavélico entende que no jogo da vida, quem mostra demais perde. O ingênuo entrega seu mapa inteiro, acreditando que transparência absoluta gera intimidade. O maquiavélico, ao contrário, sabe que transparência excessiva é uma armadilha. Quanto mais os outros sabem sobre você, mais armas terão para manipular ou ferir. Por isso, em vez de se expor, ele cria pequenas situações de observação, testes sutis que revelam o caráter do outro sem que esse perceba. Esses testes podem ser simples, mas reveladores. Por exemplo, o maquiavélico observa como alguém reage a pequenas oportunidades de trair a confiança. Se você dá acesso a algo irrelevante, mas que exige responsabilidade, e a pessoa falha, já está mostrando como agiria em algo maior. O ingênuo chama isso de detalhe sem importância. O maquiavélico chama de ensaio revelador. Porque, em geral, quem falha no pequeno também falhará no grande. Outro teste é avaliar a reação diante de informações controladas. Você pode compartilhar algo propositalmente incompleto ou irrelevante e observar se essa informação volta para você distorcida, espalhada ou usada contra você. Se isso acontece em algo menor, você já tem a resposta sobre como essa pessoa lidaria com algo realmente importante. Esse método permite mapear quem é confiável e quem é apenas habilidoso em discursos bonitos. Além disso, há o teste do silêncio. O ingênuo fala demais. O maquiavélico observa em silêncio. Muitas vezes, o simples fato de não revelar nada já é um teste poderoso. Pessoas que realmente respeitam você permanecem presentes, mesmo sem ter acesso aos seus segredos. Mas aquelas movidas por pura curiosidade ou interesse se afastam quando percebem que não têm nada para sugar. A ausência de informação é, por si só, um filtro natural. Também existe o teste das crises. Em situações planejadas ou inesperadas, o maquiavélico presta atenção em quem se aproxima e em quem desaparece. Porque o caráter não se revela na calmaria, mas no caos. O ingênuo fica surpreso quando descobre que certos amigos somem nos momentos difíceis.
O maquiavélico espera exatamente isso e usa esses momentos como ensaio estratégico para decidir quem merece estar ao seu lado. Esses testes têm um objetivo claro: não eliminar a confiança, mas qualificá-la. Não se trata de viver em paranoia, acreditando que todos são traidores em potencial. Trata-se de construir uma confiança sólida baseada em provas e não em palavras. O maquiavélico não é ingênuo ao ponto de entregar-se de imediato, nem cínico ao ponto de rejeitar todos. Ele sabe que há pessoas leais, mas que só são encontradas quando submetidas a testes inteligentes. E veja como isso muda sua postura diante da vida, enquanto o ingênuo precisa sempre acreditar para depois se decepcionar. O maquiavélico se antecipa. Ele só entrega confiança real depois de ter provas concretas. Ele não se emociona com juras de amizade ou promessas de amor eterno. Ele espera consistência e, quando a encontra, valoriza e cultiva. Mas aqui surge um ponto decisivo. Mesmo quando você encontra pessoas que passam nos testes, é preciso entender que existem diferentes tipos de vínculos. Nem todos os laços são iguais. E é aqui que o ingênuo mais se perde. Ele confunde amizade com aliança, emoção com interesse, carinho com lealdade. E é justamente isso que vamos explorar no próximo ponto: construindo alianças estratégicas, não laços ingênuos. Você já percebeu como muitas pessoas confundem amizade com lealdade, carinho com compromisso, simpatia com utilidade real? Já notou como, em nome de laços emocionais, o ingênuo se cerca de pessoas que jamais moveriam um dedo por ele em situações críticas? Esse é um dos erros mais comuns e mais caros: acreditar que laços emocionais garantem segurança, quando na prática, apenas alianças estratégicas podem oferecer estabilidade real. Maquiavel nunca romantizou os vínculos humanos. Para ele, as relações mais sólidas não são as que nascem da afeição pura, mas as que se sustentam pelo interesse mútuo. Isso pode soar frio para os ouvidos do ingênuo, que insiste em pensar que o amor e a amizade verdadeira explicam tudo. Mas o filtro maquiavélico é claro. Relações baseadas apenas na emoção são frágeis, porque a emoção muda. Já alianças construídas em cima de utilidade e objetivos compartilhados tendem a durar enquanto houver benefícios para ambos. Pense em como isso se manifesta no poder político. Governantes que se cercam apenas de amigos íntimos e familiares, ignorando interesses maiores, acabam sendo derrubados porque esses laços não resistem ao peso das ambições. Já os que constroem alianças com base em conveniência, mesmo com antigos rivais, conseguem se sustentar, porque criam relações nas quais trair custa caro demais. O mesmo acontece em negócios. Sociedades feitas apenas com base em amizade quase sempre se desfazem diante do primeiro conflito de interesses. Mas parcerias estruturadas em objetivos claros e vantagens recíprocas têm muito mais chance de prosperar. No cotidiano, essa lição é igualmente valiosa. Quantas vezes você já se decepcionou esperando que alguém próximo agisse em seu favor, apenas para descobrir que essa pessoa nunca esteve disposta a se sacrificar por você? O ingênuo acredita que, só porque existe afeto, existe também compromisso. Mas Maquiavel nos mostra que a verdadeira segurança está em construir relações em que o outro tem tanto a perder quanto você, caso a aliança seja rompida. Isso é o que garante a lealdade prática, o equilíbrio de interesses, e não a promessa de sentimentos. Isso não significa que emoções não têm valor, mas sim que elas não devem ser a base única de suas escolhas. O maquiavélico entende que pode ter amigos, pode ter afeto, pode cultivar proximidade, mas jamais se apoia exclusivamente nisso. Ele constrói suas relações mais importantes em cima de interesses compartilhados, porque sabe que,
Quando o interesse está em jogo, as pessoas são muito mais consistentes em suas ações. É fácil abandonar uma emoção, mas é difícil abandonar uma vantagem real. Veja como isso redefine sua forma de se relacionar. Em vez de perguntar, essa pessoa gosta de mim? O maquiavélico pergunta, o que essa pessoa ganha estando ao meu lado? E, sobretudo, o que ela perderia se me traísse? Essa mudança simples de perspectiva separa laços frágeis de alianças fortes. Porque, no fim, a amizade ingênua se dissolve no primeiro atrito, mas a aliança estratégica se mantém, mesmo diante de desavenças, justamente porque ambos sabem que precisam um do outro. E aqui chegamos ao ápice da nossa reflexão. Se você já entendeu que confiar cegamente é ingenuidade, que a natureza humana é inconstante, que palavras podem manipular, que sinais revelam intenções ocultas, e que alianças estratégicas são mais seguras do que laços emocionais, falta dar o passo final. Falta transformar tudo isso em um método prático, uma postura permanente diante da vida. A desconfiança inteligente. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo e último ponto. O método maquiavélico da desconfiança inteligente. A síntese que garante que você nunca mais será vítima das pessoas erradas. Você já imaginou como seria viver sem cair repetidamente nas mesmas armadilhas, sem entregar sua confiança a quem não merece, sem carregar a frustração de ter acreditado em pessoas que, no fim, mostraram sua verdadeira face? Já pensou como seria libertador não viver em paranoia, mas também nunca ser pego de surpresa por uma traição? É exatamente isso que Maquiavel nos ensina a construir. Uma postura de desconfiança inteligente. Não é rejeitar todos, nem desconfiar de tudo a ponto de se tornar prisioneiro do medo. É sim, aprender a enxergar o mundo como ele é, sem ilusões, e agir com cautela estratégica em todas as relações. O ingênuo pensa que só existem dois caminhos: ou confiar cegamente e se abrir, ou desconfiar de todos e se fechar. Ambos são extremos, ambos são frágeis. O maquiavélico não escolhe extremos. Ele adota o equilíbrio frio e calculado da desconfiança inteligente. Isso significa entender que as pessoas são movidas por interesses e que, portanto, você deve observar sempre quais são esses interesses antes de conceder confiança. Significa reconhecer que promessas e palavras não bastam. Só as ações repetidas e consistentes merecem crédito. Significa não entregar seus segredos de imediato, mas testá-los em pequenas doses, sempre observando a reação do outro. A desconfiança inteligente se traduz em 3 pilares práticos. O primeiro é não confiar no discurso, mas sempre analisar o comportamento. As palavras podem ser armas, mas os padrões revelam a essência. O segundo é não entregar tudo de uma vez. Confie em etapas, como quem abre portões de uma fortaleza pouco a pouco, verificando se o visitante realmente merece avançar. O terceiro é não se iludir com emoções passageiras. O entusiasmo inicial de alguém pode ser apenas reflexo de conveniência. A verdadeira lealdade se prova no tempo, nas crises e nos sacrifícios. O maquiavélico, ao adotar essa postura, não se torna frio ou incapaz de criar vínculos. Pelo contrário, ele cria vínculos muito mais sólidos, porque constrói relações em cima de provas, não de ilusões. Ele não precisa viver desconfiado de todos, porque já tem filtros instalados que o protegem. Não precisa se isolar, porque sabe separar o útil do perigoso. Sua confiança, quando concedida, é muito mais forte, porque foi dada a quem realmente mostrou merecer. E veja como isso muda a narrativa de sua vida. Em vez de se sentir vítima das pessoas erradas, você passa a se sentir no controle. Você deixa de se culpar por confiar em quem não deveria, porque agora entende que o erro não estava em acreditar, mas em acreditar sem estratégia.
A desconfiança inteligente não o transforma em um pessimista, mas em um realista preparado. E nesse jogo, quem está preparado sempre vence. Aqui, no filtro maquiavélico, o convite não é para você odiar os outros ou viver em paranoia. O convite é para abandonar a ingenuidade que o torna presa fácil e assumir a lucidez que o coloca sempre um passo à frente. Porque no fim, quem sabe confiar estrategicamente nunca mais é dominado pela surpresa da traição, mas pela força da própria astúcia. E agora que chegamos ao fim deste método, eu preciso falar com você diretamente. Se esse conteúdo fez sentido, se abriu seus olhos e lhe deu ferramentas para nunca mais confiar errado, então já deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto fortalece este canal e faz com que o filtro maquiavélico alcance mais pessoas que precisam dessa visão. E não esqueça, depois de clicar em like, aparece o botão hypar, que tem sido fundamental para impulsionar o crescimento dessa comunidade. Apoie e faça parte desse movimento. E claro, inscreva-se, porque os próximos roteiros vão aprofundar ainda mais seu olhar estratégico sobre a vida. E aqui deixo a provocação final. Agora que você conhece o método maquiavélico da desconfiança inteligente, vai continuar entregando sua confiança cegamente ou vai começar a filtrar cada vínculo, cada promessa e cada aliança com a frieza que só os verdadeiros estrategistas dominam?